convidar vocês a abrir suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 25. E aí eu quero ler com vocês do verso 2 até o verso 11, muito embora nós venhamos a expor todo o capítulo, ou pelo menos até o versículo 38. 1 Samuel, capítulo 25. E aí você vai acompanhar a leitura comigo, do verso 2 até o verso 11. 1 Samuel, capítulo 25, do verso 2 ao verso 11. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhes dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nos ajuda a entender, interpretar e aplicar essas palavras em nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Mês de maio é celebrado muitas vezes o mês da família. Muitas igrejas realizam programações nessa direção. Teremos nesse mês uma conferência sobre isso com o pastor João, da Igreja Batista de Caucaia. E eu pensei que seria importante ministrarmos durante esse mês nessa temática. E a primeira pregação nessa temática tem por tema tomando decisões no lar. Tomando decisões para a glória de Deus no lar. Porque nós sabemos que a todo instante, da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, nós tomamos decisões o tempo todo. E quando nós estamos no ambiente do lar, nós somos desafiados muitas vezes a tomar boas decisões para a glória de Deus. E aí nós só podemos fazer isso, nós só conseguiremos fazer isso se observarmos bem as Sagradas Escrituras e extrairmos daqui conhecimento para que possamos aplicar no nosso cotidiano. Por isso, não somente o tema da mensagem é esse, mas é importante também que ao final de tudo os irmãos possam compreender que ao confiarmos em Jesus, ao depositarmos a nossa confiança em Jesus, nós podemos perceber, nós podemos experimentar, nós podemos ver a sabedoria brilhando, mesmo em meio à tolice. Ao confiarmos em Jesus,
nós poderemos perceber a sabedoria brilhando, raiando em meio à tolice, mesmo quando tomamos decisões ruins. Eu preciso começar esse capítulo dizendo a seguinte coisa: não adianta vocês, mulheres, tentar ficar cutucando com o cotovelo seu marido, tentando dizer que você é Abigail, bonita e inteligente, enquanto o seu marido é Nabal, é um homem mau e grosseiro. Não façam isso, tá? Eu quero que os casais percebam aqui que nós precisamos analisar esse texto da perspectiva de cônjuge. Porque tanto você, mulher, pode agir como um Nabal, sendo mal e grosseira, como, por incrível que pareça, o seu marido também tem a capacidade de ser inteligente. Que bonito, já é correr demais, já. Eu quero que os filhos que estão aqui nessa noite possam entender que você pode ser Nabal e os seus pais podem ser Abigail, que estão tentando instruir vocês e vocês não estão dando ouvidos. Como também o contrário, vocês pais podem estar agindo como Nabal, enquanto os seus filhos estão observando as Sagradas Escrituras e diante de vocês são como Abigail, alguém sábio que busca na palavra de Deus alternativas e conhecimento para lidar com as dificuldades do cotidiano. O texto começa aqui e nós ficamos sabendo que esse homem é de Maom. O lar de Nabal ficava em Maom e o local onde trabalhava ficava cerca de 1 milha ao norte do Carmelo. E aqui eu quero que vocês saibam que não é o Monte Carmelo, por mais que pareça. É Carmelo mesmo, a cidade. No capítulo 24, Davi se depara com Saul, se encontra com Saul numa caverna, ocorre um episódio lá e ele foge com o seu grupo para o Carmelo. E lá ele passa uma temporada e é justamente onde Nabal trabalhava, era justamente onde Nabal estava ali tosqueando as suas ovelhas. E algo interessante que a gente fica sabendo aqui, de cara, é que a sabedoria, ela não pergunta qual é a sua conta bancária, ou pelo menos o que você tem depositado na sua conta bancária, porque o que nós ficamos sabendo desde já é que Nabal é um homem rico. A gente fica sabendo que ele é um homem rico. O texto diz, olha, havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Nabal era um homem rico. E é interessante porque Nabal tem pedigree. Nabal não é só rico. Nabal é da família de Caleb. É da descendência de Caleb. Nabal é um homem que tem dinheiro, que tem pedigree, que está em um local que está bem localizado. Mas é interessante, o texto diz a todo instante que Nabal é um homem mau e um homem tolo. Nabal é um louco. Você pode ser filho de crente, você pode ter crescido nessa igreja, você pode fazer parte do hall de membros há anos, mas você pode também, muitas vezes, agir com tolice, com insensatez. É importante compreender que tanto Nabal como Abigail fazem parte, aliás, sabiam das promessas e histórias sobre Davi. Nós ficamos sabendo que Nabal, ele pergunta assim, olha, quem é Davi? É interessante que esse quem é Davi é um quem depreciativo. Aquele negócio assim, né, que a gente costuma muito dizer assim, ó, quem é tu, mano? A gente não faz esse tipo a gente se expressa dessa maneira. Quem é? Tu jogou aonde, macho? Né? A gente faz muito isso, né? E a prova de que Nabal conhece Davi é que ele sabe que ele é filho de Jessé.
O texto diz assim, olha, no verso 10. E quem é o filho de Jessé? Ele sabe quem é Davi, ele sabe de onde ele vem. Eu não sei se vocês lembram, mas naquele episódio, aqui já passaram-se anos, depois daquele grande episódio que Davi mata Golias com a funda. As multidões cantam, olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Todo mundo, a fama de Davi já corria, todo mundo sabe que Davi vai herdar o trono de Saul. Até mesmo Saul diz isso aqui mesmo, no capítulo antes, no capítulo 24. Então Nabal sabe quem é Davi. Nabal sabe da história, sabe das promessas, bem como Abigail. Mas Nabal mostra que saber, que ter conhecimento, não é o mesmo que obedecer a Deus. Nabal é a prova cabal de que não importa só você saber, e não importa só você conhecer. Como vimos em Atos 5:29, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nabal conhece, Nabal sabe da história de Davi, mas Nabal não é um homem obediente, observador da palavra de Deus. Dentre tantas coisas que me fez perscrutar e observar esse tema, é porque nós vivemos em um contexto, nós herdamos, na verdade, esse contexto patriarcal, e glória a Deus por isso. Mas esse contexto não quer dizer que você pode, muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo o Evangelho, agir como Nabal. E muitas vezes o Senhor nos concede uma esposa sábia, justamente para nos confrontar sobre as nossas más decisões. E a minha palavra nessa noite também é para fortalecer e motivar as mulheres, dizer assim, olha, Deus espera que vocês observem a palavra de Deus e possam ajudar, corrigir, admoestar, ensinar os seus maridos também. Porque o cristianismo, inclusive, é a religião que dá voz as mulheres. Foi por isso que eu pensei em trazer essa temática também, para que possamos observar que saber e ter conhecimento não é a mesma coisa que obedecer. Então nós vamos ver na primeira parte a tolice de Nabal, como nós já lemos aqui o texto do verso 2 ao verso 11. Em seguida nós vamos ver a ira de Davi, certo? Que aí é a resposta dele do verso 12 até por ali o verso 14. E depois nós vamos ver a sabedoria de Abigail. São esses 3 pontos. E ao final de tudo isso, nós vamos ver que Jesus é maior do que Nabal. Jesus é maior do que Davi. E Jesus maior do que Abigail. Na primeira parte, nós vemos aqui a tolice de Nabal em relação ao seu nome. No verso 25 desse mesmo capítulo, nós ficamos sabendo o que Abigail diz. Que o meu Senhor não se porte com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. O nome de Nabal, vocês podem perguntar assim, mas pastor, os pais dele colocaram esse nome dele? Tolo, na verdade aqui uma tradução mais literal seria louco. Pastor, será que o pai dele colocou esse nome louco nele? Não. Muitas vezes naquela região, naquela cultura, as pessoas, e é provável que esse nome seja também um nome pejorativo, colocavam o nome ou se direcionavam a pessoas de acordo com a sua personalidade e o seu caráter. Era por isso que Nabal era chamado daquela maneira, e por isso que Abigail diz, olha, não se importe com esse homem. Esse homem é um homem maligno. Nabal é o seu nome. E a tolice
lhe acompanha. Nabal sou eu, muitas vezes. E Nabal também é você. Quando você age tolamente, quando você age à revelia, à deriva, de qualquer maneira, em relação à palavra de Deus, muitas vezes nós agimos como verdadeiros loucos, assim como Nabal agiu. Traz alguns flashes na tua memória, da tua vida, antes de Jesus e depois de Jesus também. E você vai ver que em algum momento você agiu dessa maneira, com tolice. Se não fosse a graça de Jesus, se não fosse a ação misericordiosa de Jesus nas nossas vidas, a gente já teria sido fulminado há muito tempo. Porque muitas vezes nós agimos como Nabal, como tolos. E o seu nome significava aquilo. Outra coisa que nós vemos também, ainda nessa temática da tolice de Nabal, é o contraste com a sua esposa. O texto faz questão de fazer esse contraste. No verso 3, nós ficamos sabendo, se você puder olhar na sua Bíblia aí e mantê-la aberta, você vai ver que o verso 3 diz assim, o nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. O texto por si só faz esse contraste. No verso 28 também, pois o Senhor deu certamente, no verso 25 aqui, quando nós ficamos sabendo aqui, olha, que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice te acompanha. Existe um contraste entre Nabal e Abigail, também sobre as suas perspectivas no verso 28. Enquanto Nabal, no verso 10, diz assim, muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Da perspectiva de Nabal, Davi é apenas um fugitivo. Da perspectiva de Abigail, nós ficamos sabendo que Davi, no verso 28, é ungido, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. Existe uma discrepância gigantesca entre Abigail, existe um abismo de diferença entre Nabal e Abigail. Abigail é bonita e inteligente, Nabal é mau e grosseiro. Nabal olha para Davi como alguém que é simplesmente um fugitivo. Abigail olha para Davi como alguém onde vai ser firmada as promessas do Senhor na vida daquele homem. Ainda se falando sobre a tolice de Nabal, nós vemos a sua brutalidade. O homem era bruto. No verso 14 nós ficamos sabendo, mas ele os pôs a correr. Quando os 10 rapazes de Davi vão ali falar com Nabal, algumas traduções colocam aí, disparatou. É isso? Tem alguém com essa tradução aí? Disparatou. Ele botou os 10 homens para correr. É provável que ele tenha gritado tamanha sua ignorância. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Eu vou dar a minha água. É provável que ele tenha gritado tamanha sua brutalidade. Nabal me ensina que ter posse, que ter pedigree, que ter conhecimento não é o mesmo de ser. O homem rico em posse era pobre em caráter. Um homem que tinha tantas posses era pobre de sabedoria. E o homem pobre de sabedoria é alguém que rejeita o Filho de Deus. Nabal, então, em sua tolice, age contra o ungido do Senhor. Nós, muitas vezes, em nossa tolice, agimos contra
intentamos contra Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que nele, em Cristo Jesus, habita a sabedoria. Nele habita o poder, a ele honra e glória. Todas as vezes que rejeitamos o Filho de Deus, nos deparamos, nos abraçamos imediatamente com a tolice, com a brutalidade, com a insensibilidade. Ficamos cegos. Somos pobres de caráter e de espírito. Você pode ter chegado nessa noite assim, aqui, mas eu quero que você perceba que para você ainda existe esperança em Cristo Jesus. Você pode se revestir do sangue do Cordeiro. Você pode confessar a Cristo nessa noite. Não adianta você ser filho de crente, você fazer parte de uma igreja, você estar aqui no culto, é necessário você confessar o Filho de Deus. Fechando esse capítulo da tolice de Nabal, agora nós vamos nos deparar agora com a ira de Davi. No verso 13, nós ficamos sabendo que Davi disse o seguinte: então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. Uma atitude irada de Davi. Nós ficamos sabendo que Davi, um capítulo antes, não paga o mal com o mal. Percebam, no capítulo 24, existe um exército correndo, procurando Davi. Davi era um fugitivo, existe um exército atrás dele. Saul quer matar Davi. Na caverna, Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas ele só corta um pedaço do manto de Saul. E aí tem um desenrolar dessa história. Depois Saul fica sabendo que quem corta esse pedaço é Davi, enfim. Mas Davi não mata Saul porque ele diz assim, ó, eu não sou louco de matar o ungido do Senhor. Ele não paga o mal com o mal, mesmo quando alguém coloca uma comitiva para persegui-lo e para matá-lo. Davi não precisava agir dessa maneira. Davi não precisava ter essa atitude irada para com Nabal. Nabal só negou o pedido dele. Nabal não perseguiu. Nabal não difamou. Mas Davi diz, olha, que cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal. Davi se propõe a matar não só Nabal, mas todos os sexos masculinos. Nabal não tem exército, mas mesmo assim Davi tem aquela atitude irada. No verso 22, Davi diz que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Irmãos, a gente também toma atitudes iradas no nosso lar. Sabe o que me chama a atenção no verso 22? É que Davi coloca até o nome de Deus no meio. Verso 22, que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino. A gente pega os nossos projetos infames, profanos, e colocamos o nome de Deus no meio, e aí pronto, agora isso é a vontade de Deus. Mesmo quando nós agimos com ressentimento, mesmo quando nós agimos com amargura, mesmo quando nós temos uma atitude irada ou iracunda. Talvez você é essa pessoa que ninguém pode falar algo que diverge de você, que você já toma essa
postura irada, iracunda. E pior do que isso, você coloca o nome de Deus no meio, como se aquela fosse a vontade de Deus, sem ser. Jesus é maior do que Davi, porque mesmo quando os seus discípulos o traem, ele é alguém que está disposto a abraçar e perdoar os seus discípulos. Mesmo quando eles fogem, ele retoma, ele retorna e está disposto a servir os seus discípulos. Nós não podemos agir como Davi muitas vezes, com atitudes iradas, colocando o nome de Deus no meio. Se você é aquela pessoa que gosta de causar, né, que gosta de gerar debates sem necessidade, talvez você é somente alguém como Davi, que em nome de Deus trava batalhas que são suas. E diz assim, não, essas são as batalhas de Deus. Não, essas são batalhas suas, que você se propôs a militar por elas em nome de você mesmo, a fim de trazer glória para si mesmo. Davi difere muito pouco de Nabal com a sua atitude irada. No verso 34, Davi diz assim, porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. A priori, que Deus me castigue se eu não matar todos o sexo masculino até o amanhecer. E agora, no verso 34, ele diz, porque tão certo quanto vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu. Eu quero que vocês entendam que o verso 22 era a pura vontade de Davi. Não tinha nada de Deus no meio, não. É quando você coloca algo diante do seu cônjuge, dizendo que é o que Deus está querendo, é o que Deus está te falando, quando não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com esse cristianismo sensitivo. Porque muitas vezes aquilo que nós estamos sentindo, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, não é aquilo que a palavra de Deus diz. E quando a palavra de Deus não diz, nós não precisamos fazer. Então, quando o seu cônjuge chega dizendo assim, Deus está me dizendo para a gente fazer algo, você precisa questioná-lo, dizendo assim, mas a palavra de Deus não diz dessa maneira. E quando a palavra de Deus não diz dessa maneira, você não é obrigado a concordar ou a apoiar. Seja você o homem, o cabeça dessa casa, seja você a mulher, a auxiliadora. Você não precisa concordar. Seja você o filho, você não precisa se rebelar, você não pode se rebelar, mas você precisa instruir em amor e mostrar a palavra de Deus, dizendo assim, a palavra de Deus não diz isso. Talvez você esteja sentindo, mas isso seja apenas uma batalha sua, que você está querendo travar. Porque a prova disso é que no versículo 34, Davi diz assim, bendito, na verdade, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu. Então, não era a vontade de Deus matar Nabal. Naquele momento, não. Essa era a vontade de Davi. Então ele diz assim, Deus me impediu de fazer o mal. Foi Deus que me impediu. Essa agora era a vontade de Deus, de impedi-lo de fazer o mal. Se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado Nabal até amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. A manifestação da nossa ira não é culpa do outro. Quero que vocês entendam que
Nós somos tendenciosos a culpar o outro. Não, pastor, é o meu cônjuge que me faz agir assim. Não. Talvez o erro do seu cônjuge só te ajuda a manifestar aquilo que já está no seu interior. Não, pastor, é porque é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai. Não. Talvez o erro que ele cometeu só faz florescer em você aquilo que já está no seu interior. Não, não é culpa do seu filho. Talvez é só o seu eu interior que já estava inclinado a fazer aquilo e agora se manifesta. O erro do outro só revela a pecaminosidade do nosso coração. Não, pastor, é culpa do meu cônjuge, é culpa do meu irmão, é culpa da minha filha, é culpa da irmã do Ministério X, é culpa do irmão do Ministério X. Não. Aprenda uma coisa, todas as vezes que você se irá, não é culpa do outro, é culpa sua. É culpa sua. Pode ser que o outro tenha contribuído, mas a culpa ainda é sua. Porque nós somos tentados a lançar a culpa sobre o outro. Não, a culpa é sua. A culpa de Davi ter se irado é totalmente dele. Foi desnecessário a sua ira. Tudo bem, naquele mundo, no mundo beduíno, era a obrigação das pessoas serem hospitaleiras. Nabal deveria ter sido hospitaleiro com Davi. Mas Davi acaba revelando também o nosso interior de todas as vezes que nós somos pegos no contrapé. Todas as vezes que nós não estamos esperando aquela atitude. Tipo assim, a gente prepara o cenário, nós orquestramos algumas coisas, e aí de repente nós nos deparamos com o divergente, com aquilo que nós não estávamos esperando. Aí nós nos inclinamos à ira. Nós queremos recorrer para uma atitude iracunda. Não, não podemos ser assim. Não podemos copiar isso de Davi. Jesus é maior do que Davi, porque ele não age com ressentimento, nem com ira. Quando, da beira da praia, avista os seus discípulos, e tem ali, mesmo depois da fuga e traição, preparado peixes para os seus discípulos. Tenhamos cuidado com a ira. Nada assola tanto casamentos, nada assola tantos cristãos quanto a ira. Vivemos em um mundo cada vez mais veloz em termos de informação, tecnologia e comunicação, e ao invés disso nos ajudar, isso nos deixa cada vez mais estressados, cada vez mais impacientes, cada vez mais irados. Não temos justificativas para com a ira. Precisamos nos livrar dela. Precisamos confiar em Jesus. Nosso terceiro ponto é a sabedoria de Abigail. E algo que a gente fica sabendo é que sua sabedoria é uma sabedoria servil. Abigail não é aquela mulher que fica sentada esperando as coisas acontecerem. No verso 14, quando ela fica sabendo do que o moço fala. No verso 15, ela fica sabendo as informações. No verso 17, nós temos uma informação muito interessante quando o moço diz assim: olha, e agora pense bem e veja o que você pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Vocês acham que Abigail fica parada? Não, o texto no verso 18 diz: então Abigail pegou com toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, que era algo, que era um prato, que era algo muito, muito desejado por aquelas pessoas naquele contexto ali, e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre jumentos, e partiu para se encontrar com Davi.
Mais à frente, nós ficamos sabendo, na parte B do verso 19, porém ela não contou nada ao seu marido. Alguém vai poder dizer assim, vixe, pastor, mas ela omitiu aí. Nesse caso, não. Nesse caso, ela agiu de sabedoria. Nesse caso, era mais importante salvar o seu marido e aqueles que estavam sob a sua confiança do que simplesmente se prostrar diante de uma falsa submissão. Mulheres, vocês não precisam ser submissas quando os maridos de vocês agem contrários à palavra de Deus. Maridos, vocês não precisam apoiar os projetos desordenados aquém da palavra de Deus das vossas esposas. Vocês precisam corrigir. A submissão, ela deve ser revestida de sabedoria. No nosso trato, no nosso convívio com o nosso cônjuge, nós precisamos agir com sabedoria e instruir. Se vivemos, se herdamos muitas vezes esse caráter patriarcal, onde os homens se impunham de forma opressora para com as mulheres, hoje é muito comum vermos homens cheios de dedos de como vai tratar a sua mulher, porque afinal, homens do passado agiam oprimindo as mulheres deles, então agora a gente não pode mais corrigir, porque senão ela vai ficar chateada comigo. Não! Precisamos instruir biblicamente as nossas esposas. E mulheres, vocês precisam admoestar e confrontar os esposos de vocês, biblicamente. Como irmãos em Cristo, nós precisamos admoestarmos mutuamente. Nós não precisamos concordar com aquilo que está para além da palavra de Deus. Isso não é sabedoria, segundo Deus. Isso é sabedoria, segundo, talvez, você mesmo. Ela não conta, mas ela vai. E ela parte. No final do verso 21, nós ficamos sabendo, ora, Davi tinha dito, com certeza, de nada adiantou proteger tudo o que esse homem possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Davi se sente injustiçado, mas é interessante a resposta de Abigail no verso 24. Lançou-se aos pés de Davi e disse a Abigail, meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute Permita que sua serva fale e escute as palavras de sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. É interessante. Abigail toma a culpa para si. Ela poderia, olha, porque ele é assim, assado e tal, mas não, ela primeiro toma a culpa para si. Ela diz, meu senhor, a culpa é minha. Ela assume a responsabilidade. A fim de proteger os seus, Abigail assume a responsabilidade. E nós precisamos também, muitas vezes, agir assim. Principalmente os homens, no âmbito do lar. Precisamos agir, precisamos assumir a nossa responsabilidade. No verso 23, nós vemos também um reforço de quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e postou-se sobre o rosto diante de Davi. E ela pede perdão no verso 28. Ela diz assim, perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. Abigail age com sabedoria.
a fim de salvar a sua casa, a fim de salvar aqueles que estavam sob a sua confiança. Abigail nos ensina que a nossa sabedoria servil deve ter como intuito, deve ter como objetivo proteger aqueles que estão debaixo da nossa liderança. Ela agiu depressa, ela quebrou alguns protocolos, são tão somente para proteger a sua casa e a sua família. Mais na frente o texto diz que ela volta para casa, no verso 36, Abigail voltou para junto de Nabal, e o homem era tão tolo e tão louco, ele dá uma resposta insensata para Davi, alguém que lidera um exército, ele dá uma resposta tola e ele é tão louco, que o verso 36 diz o seguinte: e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso, ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Passados 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Depois da sua tolice, o homem ainda vai dar uma festa. Para mim, é o cúmulo da tolice. Inclusive, algo repercutiu muito nesses últimos dias, né? Depois de tanta catástrofe, depois de tanta coisa que nós temos visto no nosso país, as pessoas ainda dão festas, e não qualquer festa, mas quase um culto à depravação. Depois de agirmos tolamente, contrário à palavra de Deus, nós intentamos muitas vezes até dar festas em prol de algo que é errado. A gente é assim também, a gente age assim, dessa maneira, muitas vezes. Nós precisamos agir como Abigail, no sentido de proteger os nossos, e não como Nabal, que é tolo, e não como Davi, que é irado. No verso 32, nós ficamos sabendo, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Davi bendiz a Abigail e a sua sabedoria, que brilhou mesmo diante da tolice do seu marido, de Nabal. Jesus é maior do que Abigail, porque quando nós éramos tolos, quando nós éramos insensatos, quando nós andávamos segundo o curso desse mundo, Jesus interviu. Jesus veio ao nosso encontro e nos redimiu da culpa. E nos livrou daquilo que estava proposto para todos nós que andávamos segundo o curso desse mundo, a saber, o inferno. O Senhor se pôs em nosso lugar. Ele deu a sua própria vida em nosso lugar. Jesus é maior do que Abigail, porque ele paga o preço inocentemente. Inocentemente, Jesus paga o preço, paga aquilo que eu e você não poderia fazer. Simplesmente por causa da nossa tolice, Jesus vem ao nosso encontro. Jesus é maior do que Davi, Jesus é maior do que Nabal, e por isso nele nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa fé.
a nossa vida e darmos a Ele louvor. Nós não temos como lidar com todas as demandas e todos os desafios dessa vida se nós não confiarmos em Jesus. Porque mesmo confiando em Jesus, muitas vezes nós podemos agir como Davi. Davi reconhece que Deus impediu. Davi bendiz a Abigail. Mas Davi, logo na frente, do verso 41 em diante, contrai mais um relacionamento. Sem contar que mais à frente teria o relacionamento também com a mãe de Salomão. Irmãos, a espiritualidade de ontem não é suficiente não deixa sobras para a espiritualidade de hoje. Assim, ontem eu fiz isso, fiz assado, eu li a Bíblia, eu fiz jejum e tal. Aí quando for amanhã, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já fiz ontem, né? Não, a espiritualidade do ontem não é suficiente para a espiritualidade do hoje. Dia a dia nós devemos lançar diante de Jesus os nossos medos, os nossos anseios, os nossos projetos, os nossos sonhos, porque é somente depositando a nossa confiança em Jesus que nós vamos ver alguns relampejos da sabedoria em nossa vida, raiando, brilhando, mesmo em meio à nossa tolice. Porque nós agimos com tolice muitas vezes, mesmo diante de uma... Davi poupou Saul no capítulo 24. Saul disse assim: esse homem vai herdar o reino. Mas ele age de forma errada. Logo no capítulo seguinte, primeiro se irando e depois contraindo mais outro relacionamento. É por isso que muitas vezes, quando eu converso com a Thaís, eu digo assim: amor, eu não vejo a hora de me encontrar com Jesus. Eu anseio isso mais do que qualquer coisa nesse mundo. Para mim, nada é mais importante do que encontrar com Jesus, nada. Eu oro todas as manhãs pelos meus familiares, pela minha esposa, pela minha família, pelos meus sonhos, pelos meus projetos. E eu digo assim: mas se o Senhor quiser me levar, pode me levar hoje. Porque eu prefiro estar com o Senhor. É infinitamente melhor. Porque enquanto ainda habitarmos nessa terra, nós somos sujeitos a isso. Somos inclinados a agir com tolice, com ira, e graças a Deus pela igreja. Graças a Deus por esse ajuntamento. Graças a Deus por esse povo, onde nós temos a oportunidade de sermos questionados para não agirmos como Nabal. Minha comida, minha água, meu eu, meus sonhos, meus projetos, minha opinião. Você pode estar agindo como um tolo quando você se cerca somente do seu eu e das suas opiniões. Você pode estar agindo como um tolo, e graças a Deus pela igreja, que pode te confrontar, que pode te exortar, que em uma atitude disciplinar pode trazer o teu pecado à vista, para que você possa cair, para que você possa recobrar a consciência da sua natureza pecaminosa. Irmãos, a igreja está aqui e a palavra de Deus nos instrui a exortarmos e a ensinarmos os outros, não somente com essa ideia de, não, é que as pessoas querem me julgar. Não! É para que você possa se proteger de si mesmo. E não venha a se aprofundar e mergulhar devassamente, profundamente, em um pecado vergonhoso, que você pode estar vivenciando e intentando mal contra Deus. A minha oração é que você possa colocar diante de Deus a sua confiança.
para que possa brilhar e raiar a sabedoria, mesmo em meio à tolice. É a Jesus que nós devemos recorrer. É a sua palavra que nós devemos observar. 3 coisas que a gente deve aprender aqui com essa lição do capítulo 25. A primeira delas: eu não preciso concordar ou apoiar o meu cônjuge, o meu filho ou os meus pais quando eles estiverem agindo contrário à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a regra. Se ela diz, ainda que caia canivetes e ainda que a minha vida esteja exposta, eu vou fazer. Mas se ela não diz que é para eu fazer, ainda que a minha vida esteja exposta, eu não vou fazer. E eu não vou apoiar. E eu não vou concordar só para parecer bonitinho para o meu cônjuge, ou para dizer para as pessoas que eu sou uma esposa submissa, ou você que está com medo da sua esposa, ou você que está com medo de perder seu filho. Quando você tenta apoiar para de alguma maneira trazê-lo novamente, você já perdeu há muito tempo. Não concordem com aquilo que é contrário à palavra de Deus, seja do seu cônjuge, seja do seu filho, seja dos seus pais. Vocês podem respeitar a decisão, vocês podem conviver respeitosamente, tratando o outro com dignidade, mas apoiar, dizer assim, ó, ele está certo, ele sentiu que é a vontade de Deus, mesmo quando está contrário à palavra de Deus, sinto lhe dizer que você está indo de mal a pior e levando toda a sua família para o fundo do poço. Aí nós rogamos ao Senhor, porque na verdade Ele mesmo diante das nossas falhas, Ele age com misericórdia. Segunda coisa, o pecado do outro não é justificativa para eu mirar. Não é. Se você se ira, a culpa é sua. Se você se ira, é porque você quis se irar. Não é culpa do outro, não. É porque você precisa... E também não tem esse negócio de... Não, é porque é a minha personalidade. É porque desde pequeno eu herdei isso dos meus pais. Não, isso não é justificativa. Não tem isso. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas falhas de caráter, inclusive diante de Jesus, para que possamos cada vez mais ser moldados pelo caráter santo de Jesus. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui e já vai se livrar disso. O que eu estou lhe dizendo é que você precisa colocar isso diante de Deus, diante de Jesus, para que você possa cada vez mais se desvencilhar e se livrar disso. Por fim, a nossa sabedoria deve ser uma sabedoria servil, disposta a ajudar os outros, disposta, inclusive, a colocar a nossa vida em risco pelo outro, como fez Abigail. Ela desce, ela vai ao encontro de Davi, colocando a sua vida em risco, mas ela vai a fim de salvar a sua casa e aqueles que estavam debaixo da sua liderança ou sua confiança. Que possamos agir assim, que possamos, que homens aqui, varões valorosos, possam acordar bem cedo, cingir os seus lombos, para que possam trabalhar dignamente, a fim de levar o mantimento e o alimento para suas casas, a fim de nutrir, prover e proteger a família de vocês. Mulheres que trabalham aqui nessa igreja, que façam o mesmo, a fim de apoiar o seu cônjuge, a fim de que a família de vocês, o casamento de vocês, o matrimônio de vocês possa florescer. E vocês, filhos, devem agir na mesma direção. Aqueles que estudem para a glória de Deus, para que vocês possam ajudar, contribuir, a fim de que o lar dos pais de vocês floresçam, sejam bons filhos, para que vocês possam também angariar de alguma maneira aí um bom cônjuge e construir a família de vocês. A minha oração é que vocês possam colocar as decisões de vocês diante de Jesus, para que vocês possam tomar decisões para a glória de Deus,
no lar de vocês. Amém?